Irmãos, graça e paz. Hoje, nossa reflexão é uma continuidade da mensagem de domingo passado, tendo em vista que tive que dividi-la em duas partes. O texto base está na mesma passagem, Mateus capítulo 28, nos versos 18, 19 e 20. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só para que recordemos, no domingo passado, eu disse que a palavra ide aqui está no particípio circunstancial e ela aponta para a ação principal, no caso aqui no verbo imperativo, que é discipulai, Mateu Tessante. Esse discipulai, ele é uma ordenação de Deus para que nós façamos discípulos. E esse fazer discípulos, nós vimos na semana passada, que ele tem uma dinâmica, ela possui uma dinâmica, uma metodologia. E essa metodologia, ela passa por alguns pontos importantes, que nós dissemos, batizando-os e ensinando-os. Hoje, eu quero enfatizar essa dinâmica do discipulado. Por quê? Porque nós entendemos que o discipulado em nossas igrejas atualmente, muitas vezes ele é mal compreendido e as pessoas confundem muito evangelização e separam a evangelização do discipulado propriamente dito. Então, para muitas pessoas, o discipulado ele termina quando a pessoa se converte e ela entrega a vida a Jesus, no caso, e é batizada. Para outros, o discipulado ele só se inicia após o batizado, após a conversão. E esses entendimentos equivocados acerca do que vem a ser esse discipulado, ordenado pelo Senhor, e fora ordenado não somente aos pastores, evangelistas, missionários, mas fora ordenado a cada discípulo de Jesus Cristo, levando em consideração a urgência missionária, levando-se em consideração a necessidade que o ser humano possui em crer e receber a salvação que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Sendo assim, nós temos 4 aspectos fundamentais aqui deste discipulado e como ele deve ser praticado. Primeiro ponto, que está no verso 19, é que nós precisamos ir. Está no verso 18, 19. Portanto, vão ir. Então é o primeiro ponto importante. E eu disse até semana passada que eu só posso discipular se eu for. Não há como eu discipular se eu não for. E esse ir ele é importante. Porque esse ir ele precisa ser intencional. Esse ir deve partir do coração de cada um de nós. Cada um de nós, os cristãos, aqueles que servimos a Cristo, precisamos ter em nossos corações esse desejo pelo ide de Jesus. Deve haver sempre essa intencionalidade em nossos corações para que possamos ir. Nós, enquanto pastores, nós, enquanto homens que oramos ao Senhor e buscamos do Senhor as melhores alternativas para que a igreja possa executar a sua tarefa, nós sempre oramos ao Senhor para que Ele promova um avivamento no coração da igreja, dos membros da igreja, dos discípulos. E este avivamento, ele pode, assim, um dos aspectos, melhor dizendo, deste verdadeiro avivamento é esse desejo pelo ir, não somente, e
não somente esse desejo de santificação, de aperfeiçoamento em Cristo. Sabemos que o aperfeiçoamento, a santificação, é uma das facetas deste avivamento, mas o desejo de ir, ele é fundamental para a igreja, porque se você não for, como as pessoas saberão que Jesus é Senhor? Como elas alcançarão o conhecimento do Senhor e Salvador? Como elas entenderão aquilo que ocorrera em seu coração? Como elas compreenderão aquilo que Jesus fez por você? Então, nessa dinâmica do discipulado, vem o id, ou seja, eu preciso ir. Isso significa dizer que o discipulado, ele não se inicia após o batizado, porque se assim fosse, não viria com antecedência ou antes aqui o ide e fazei discípulos. O discipulado se inicia antes do batizado, antes da conversão, porque quando eu vou, eu ensino, quando eu vou, eu proclamo, quando eu vou, eu evangelizo, quando eu vou, eu estabeleço uma relação intencional, para que a pessoa compreenda qual é o foco, qual é a mensagem que Jesus tem para o seu coração. E isso é fundamental, porque eu preciso ir. A outra faceta aqui, e eu enfatizei que está no verbo, o verbo aqui está no imperativo, melhor dizendo, que é discipulai. Eu preciso ir e discipular. Há uma certa confusão em relação ao discipular, ao ser discípulo, porque ser discípulo é ser aluno, é discípulo, aquele que aprende. A igreja, infelizmente, ela muitas vezes confunde esses conceitos e ela vai entender que discípulo é somente aquele que já crê em Cristo. Quando, na verdade, nós vemos no próprio Novo Testamento algumas passagens que demonstram claramente alguns discípulos que não eram convertidos, mas estavam num processo de aprendizado e que em um determinado momento resolveram abandonar a Cristo. Nós temos isso relatado em João capítulo 6 e nós temos a figura do próprio Judas Iscariotes, que era um discípulo, estava aprendendo com o Senhor, mas Satanás encheu o seu coração e ele então abandona o Senhor. Então, peraí, eu preciso ir, eu preciso discipular, eu preciso estabelecer esse discipulado, ou seja, esse processo de vida na vida, de aprendizagem, antes de uma confissão pública de Jesus. Porque quando eu vou, eu proclamo as boas novas, e em proclamando as boas novas, e não somente proclamando as boas novas, quando eu me relaciono com as pessoas, quando as pessoas passam a me conhecer melhor, quando os preconceitos que as pessoas possuem em relação à fé cristã, eles são derrubados, quando as pessoas percebem que em nossos corações não há nenhum desejo de enganá-las, mas de tão somente apresentá-las ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então esse discipulado ele vai ganhando uma dimensão cada vez maior e dentro deste processo, em geral, poderá acontecer de alguns abandonarem por ser a mensagem dura, mas também acontecerá que muitos entregarão suas vidas a Cristo e continuarão neste processo. Só que o discipulado ele não se encerra também com essa conversão, porque se eu pego e estabeleço um relacionamento, um vínculo com um descrente, com alguém que precisa, assim como nós um dia precisamos e continuamos a ter esse Jesus como único Senhor e Salvador em nossas vidas, e em estabelecendo um vínculo, um relacionamento com essa pessoa, eu começo então a ensiná-la, a investir minha vida nessas pessoas, a desenvolver um relacionamento que envolve também a amizade, levando essa pessoa ao entendimento que o Evangelho também é relacionamento, e essa pessoa então chega à fé consciente de que Jesus é Senhor,
E se eu, a partir daquele momento, eu digo comigo mesmo, não, essa pessoa agora já serve ao Senhor. Este terceiro ponto do processo, e que em geral muitas igrejas fazem assim, e muitos discípulos, por não compreenderem, quando chegam nessa terceira faceta, elas simplesmente abandonam o discipulado, que é o batizando-os, que Jesus aqui salienta, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é verdade? Então, essa terceira faceta, que aqui está enfatizada, batizando-os, não é o fim em si mesma, mas é só mais uma etapa deste processo de discipulado. E é importante que nós entendamos que sim, é um momento sublime. Sim, eu me recordo no dia em que eu entreguei minha vida a Cristo e eu decidi ser batizado e procurei naquele período o pastor e pedi a ele que colocasse meu nome na lista dos batizandos. Eu me recordo muito bem que foi um dia de imensa alegria para mim e com certeza para também a igreja onde congregava. Todavia, este processo ele não finda com esse batismo. É um momento de alegria, é um momento de satisfação. A igreja se alegra, o pastor se alegra, aquele que está sendo batizado se alegra, a família também se alegra. E aí tem muitas pessoas que equivocadamente elas até têm medo de serem batizadas, porque elas vão alegar que só podem ser batizadas ou só podem ser batizadas em Cristo se tiverem suas vidas consertadas, quando na verdade isso é um equívoco. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 17, o chamado de Abraão é: Abraão, anda no meu caminho e ser perfeito. Ou seja, eu só serei perfeito se andar no caminho do Senhor. E por isso reforço a ideia, o discipulado ele se inicia antes dessa conversão. Muitas igrejas, e gostaria de enfatizar novamente, elas entendem que esse discipulado ele finda e algumas se satisfazem com a ideia de uma conversão onde o pastor faz um apelo e um determinado membro ou determinada pessoa ergue as suas mãos e diz que está confessando a Jesus como o único Senhor e Salvador. E nós sabemos que na maioria das vezes isso não está acontecendo. Algumas vezes as pessoas o fazem por impulso. Outras vezes até porque alguns líderes, eles montam uma determinada armadilha e pedem às pessoas para repetirem a oração com eles mesmos. E nessa repetição eles depois as perguntam, ou perguntam à congregação quem fez essa oração pela primeira vez. E aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, que não entregou sua vida a Cristo, ela, em sua sinceridade, o que ela faz? Ela ergue sua mão, ele chama à frente e apresenta aquela pessoa como sendo alguém que tem entregue a sua vida a Cristo. E ali não se estabeleceu o processo de discipulado. O processo de discipulado, então, ele vem pelo ir, ele passa, se eu vou, eu faço discípulo, porque se eu for, certamente em oração, Deus colocará pessoas em meu caminho para que eu discipule, para que eu ensine-as a ser como Jesus. E aí, uma hora ou outra, algumas delas entregarão suas vidas a Cristo e quando elas assim o fizerem, serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, o processo discipulado não finda aí. E o equívoco também se estabelece neste ponto. O processo discipulado, na verdade, ele deve ser continuado a partir deste ponto. Por quê? Porque Jesus disse aqui no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, muitas vezes as igrejas agem da seguinte maneira.
Quando chega-se neste ponto onde a pessoa é batizada, onde ela entregou sua vida a Cristo, algumas igrejas simplesmente acolhem aquelas pessoas, porque o batismo é a porta de entrada, e elas então se tornam membros da igreja, e a partir daquele momento, a igreja entende que está cuidando daquela pessoa, porque ela faz parte da grande congregação que lá está. Outros, por sua vez, vão entender que esse processo de discipulado, a partir daquele momento, ele continuará por meio de uma classe de estudos, por meio de estudos bíblicos dirigidos. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que depois que essas pessoas entregam suas vidas, ou no decorrer desse processo, melhor dizendo, nós devemos ensiná-las a obedecer a tudo que Jesus nos ordenou, inclusive o ide, inclusive o fazer discípulos, inclusive discipular. E esta continuidade só pode ocorrer vida na vida, aplicação direta, e não tem término. Você não vai encontrar nas escrituras sagradas nenhum prazo para que esse discipulado ele finde, termine. Ao contrário, nós vemos o apóstolo Paulo discipulando a Timóteo até o fim de sua vida. Nós vemos o apóstolo Paulo discipulando a Tito até o fim de seus dias. E nós vemos o próprio Senhor Jesus discipulando os seus discípulos, os 12, até o último dia de sua vida. Jesus, como nosso exemplo, nosso modelo, ele aplicou exatamente este processo quando ele trabalhou o caráter dos discípulos durante 24 horas, 3 anos e meio, aplicando vida na vida, às vezes corrigindo, às vezes elogiando, às vezes e sempre ensinando, às vezes ficando triste com a atitude deles, às vezes se alegrando com a atitude deles, mas sempre os ensinando. E os discípulos então perpetuaram este modelo, e assim o fizeram. Acabei de falar de Paulo. Também nós temos Pedro, que tinha por discípulo a Marcos, que está aqui no Evangelho. E nós temos tantos e tantos outros exemplos que vieram do Novo Testamento da Igreja do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nossos corações, a partir de agora, devem estar voltados para essa realidade de que nós, igreja, discípulos, temos essas 4 etapas para que cumpramos na vida das pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Nós precisamos primeiro pensar e agir, ou seja, precisamos ir. E indo, nós precisamos estabelecer um relacionamento intencional para que façamos essa pessoa uma discípula de Jesus. E quando essa pessoa entregar a sua vida a Jesus e ela for batizada, nós precisamos então a continuar a caminhar com essa pessoa para que ela seja orientada em tudo quanto Jesus ordenou. Quando eu digo e repito isso várias vezes, que é a aplicação de vida na vida, sim, porque às vezes o discípulo virá com dúvidas a nós, discipuladores, e essas dúvidas, elas nos conduzirão a agir para dirimi-las. Às vezes eles virão para desabafar, às vezes sairemos juntos, às vezes faremos um churrasco, às vezes estaremos em uma festa, todos juntos, às vezes teremos aquela conversa mais séria. Mas o mais importante de tudo, teremos esse discipulado estabelecido para a honra e glória do Deus eterno. De modo que o que eu quero hoje é preparar o coração dos irmãos, como tenho dito nos últimos dias. É chamar os irmãos para que
pensem daqui por diante no discipulado como sendo uma obra completa que você, discípulo, tem que praticar e aplicar na vida daqueles a quem Deus colocar em seu coração. Você, discípulo, precisa entender essa verdade. Precisa, a partir de hoje, preparar o seu coração para que Deus, de fato, Ele realize essa obra por meio da sua vida. Eu sei que esse discipulado a um talvez seja algo que demande tempo, demande esforço, mas também trará consigo consequências maravilhosas, como a satisfação de ter sido instrumento de Deus para a salvação de alguém, a satisfação de perceber que fora um instrumento de Deus para a transformação de uma vida, às vezes para a transformação e salvamento de uma família que corria o risco, ou de uma vida que corria o risco, por causa das drogas e tantos outros motivos. O que eu quero chamá-los é para que esse relacionamento e essa visão de discipulado, que é bíblica, que está aí em Mateus capítulo 28, ela venha encher o coração dos irmãos, que os irmãos desejem isso, que os irmãos desejem fazer discípulos. Porque, irmãos, nós sabemos que fora de Cristo não há salvação. Nós sabemos que muitos são os que se perdem. E nós sabemos que é nossa tarefa, nossa responsabilidade, como igreja do Senhor, levar esse Senhor maravilhoso que habita em mim e em você, para aqueles que não o conhecem. Teremos as ferramentas, os irmãos não se preocupem, teremos as ferramentas para a execução desse trabalho. Como disse e repito, estou elaborando, aliás, esse projeto já está elaborado e já iniciei este processo há 1 ano e meio atrás e muito brevemente nós estaremos então recebendo tudo aquilo que é necessário. Os irmãos talvez não percebam, mas o pastor Euler já começou a implantar ou implementar este processo cansadamente para cada um de nós, para que cada um de nós faça exatamente o que Deus espera que façamos. Eu quero concluir essa mensagem afirmando aos irmãos que Deus espera muito de você e Deus espera muito de mim e Deus quer nos usar, Deus quer te usar, Deus vai te usar se você estiver disposto a ir. A única coisa que se faz necessário é a sua disposição pelo ID. A única coisa que se faz necessário é o seu desejo de ir. Nada mais do que isso. Você só precisa desejar e ir. Porque seu vizinho ou alguns vizinhos que você possui não conhecem a Cristo. Às vezes seus amigos de escola não conhecem a Cristo. Seus colegas de trabalho, muitos deles, não conhecem a Cristo. E Deus quer usar a mim e a você. E Ele nos usará. Só precisamos desejar ir. E por que não dizermos a Deus como Isaías disse no capítulo 6? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quando Deus o questiona, quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É uma tarefa, é uma responsabilidade, mas tenho por certo que a glória é certa, é certeira, a satisfação será plena. E como diz aquele hino que nós gostamos muito de cantar, vai valer a pena. Gostaria de orar com os irmãos agora, porque sei que é desejo dos irmãos ir, porque os irmãos sabem que aqueles que se perdem
aqueles que não reconheceram ainda Jesus como seu único Senhor e Salvador, se morrerem sem a presença desse Senhor maravilhoso, não herdarão a vida eterna. Mas não é esse o nosso desejo. Nosso desejo é que o reino de Deus ele seja cada vez maior, no sentido de número de pessoas. Porque o reino de Deus já está em todo o universo. Mas nosso desejo é que a família chamada igreja cresça cada vez mais. Para que em crescendo cada vez mais, Deus seja glorificado em nossas vidas. Foi assim que o Evangelho iniciou-se lá nos apóstolos. Segundo os historiadores, dos 10 primeiros anos de igreja, a igreja já tinha mais de 10 mil discípulos. De 12, ela já possuía mais de 10 mil discípulos. Nos primeiros 70 anos de igreja, a igreja já contava com 1 milhão de discípulos. 1 milhão! Porque a igreja estava disposta a ir, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às lutas, às aflições, porque a igreja não poderia, ela não podia segurar para si essa tão grandiosa riqueza, essa tão grandiosa verdade, que é a presença de Jesus Cristo. Segundo o historiador Justo L. Gonzalez, em seu livro A História do Cristianismo, uma coletânea, na verdade, mais especificamente, na parte que fala sobre os mártires, intitulada A Era dos Mártires, ele diz que cada gota de cristão que caía em solo era como se fosse uma semente lançada. De modo que a igreja cresceu tanto que o império teve que se sujeitar a essa realidade. Que o Brasil seja ganho pelo Senhor, para o Senhor, melhor dizendo, por meio de cada um de nós, igreja do Senhor. Que as pessoas venham a conhecer a Jesus, único Senhor e Salvador. Que elas venham desfrutar a alegria que nós desfrutamos em servir a Jesus. E que elas, ao desfrutarem dessa alegria, elas também tenham em seus corações: eu preciso ir, eu preciso fazer discípulos, eu preciso batizar, eu preciso ensinar as pessoas a cumprir a tudo que Jesus nos ordenou. Oremos. Senhor, neste dia, Senhor, eu quero te pedir que teu Santo Espírito, ele trabalhe no coração de cada um dos seus discípulos, para que cada um, Senhor, entenda essa verdade. Eu sei que estamos acostumados a lidar com uma realidade diferente quando pensamos em discipulado, mas esperamos, Senhor, viver o verdadeiro discipulado, o discipulado que o Senhor nos orientou, aquele que o Senhor nos tem ensinado. E sabemos, Pai, que a única ferramenta necessária, a única peça importante para que o cumprimento dessa missão seja de sucesso, está no desejo de ir. Desperta no coração do teu povo, Senhor, esse desejo, para que eles possam ir e fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que o Senhor nos tem ordenado e ensinado. Muitos são os que se perdem, mas nós, Senhor, como Isaías, queremos declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por tudo. Amém e amém. Escureceu, irmãos, e eu não quis interromper a mensagem. Deus abençoe os irmãos ricamente. Uma semana de vitória. Que Deus possa abençoar a irmã Sônia, que ela consiga a recuperação. Que Deus possa abençoar o meu primo Emerson, que ele se recupere. Que Deus possa abençoar o pastor Evaldo, que ele se recupere. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Mas acima de tudo, a certeza existe em nossos corações. O Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta. Deus os abençoe em nome de Jesus.
Amém.